curso de 4 aulas, nós vimos 3 Purusharthas. Purushartha quer dizer objetivo humano. Purushaihi, Manushaihi, Artyate e Purushartha. Aquilo que todos os seres humanos buscam, querem conquistar, isso chama-se Purushartha. E alguns são comuns com os animais, como a busca por segurança e a busca por conforto. Os outros 2 não são. Então, Artha, tal como eu disse na aula passada, é a busca por segurança, a busca por conforto. Todos nós precisamos de um teto, de uma casa, roupa. Todos nós precisamos disso. Os animais também procuram conforto e segurança. E depois, essa busca, ela manifesta-se de muitas formas. Não se manifesta de uma forma só. Os seres humanos são muito sofisticados nisso. Os animais são mais primitivos. Eles abrigam-se numa toca quando têm medo ou procuram segurança. Há aqueles animaizinhos, não é? Nós chamamos os bichos da conta. Que quando nós tocamos neles, eles enrolam-se e ficam quietinhos. Isso é a busca por arte. As cobras enrolam-se em si mesmas em forma de mola e ficam prestes a atacar. Porquê? É um instinto. E nós humanos também temos esse instinto. É a procura por segurança. Na aula passada eu estendi um bocadinho mais utópico, hoje não vou estender tanto, mas basicamente é só isso. Depois a busca por conforto chama-se Kama. Kama é a busca de situações prazerosas. E todos nós queremos essas situações prazerosas na vida. Uma música agradável, a companhia de alguém que nos faça bem, um passeio no parque. Todos nós queremos isso. E os animais também. Eu disse isso na aula passada. O meu cão prefere o sofá do que o chão. Não é? É duro. Isto no inverno. Porque no verão o sofá é muito quente. E então, os animais têm essa busca. E as plantas também. As plantas competem por mais luz, por mais água. Nós vemos isso. Desde os seres mais pequeninos até aos seres mais evoluídos. E os seres humanos distinguem-se dos animais porque têm um intelecto, buddhi, têm uma capacidade de escolha. Temos um livre-arbítrio. Os animais como que estão programados, não é? Para atuar. Este livre-arbítrio vai-nos dar um sentimento de culpa, vai-nos fazer pensar no futuro, vai-nos fazer pensar no passado, questionar se o que fizemos foi certo ou errado. Os animais não têm isso. Na aula passada eu dei exemplo que um burro dá um coice ao seu dono e depois não fica a pensar se o coice foi bem dado ou não fica com a consciência pesada. Um ser humano fica, não é? Se magoar alguém vai pensar se foi certo, se foi errado, poderia ter evitado, porque é que eu fiz isto, sou sempre o mesmo. Aquele diálogo interno, não é? Surge. Então, é isso de facto que faz com que o ser humano consiga alcançar o terceiro Purushartha, chamado Dharma, que é a busca por ser uma pessoa melhor. A busca por chegar ao fim do dia e pensar assim: opá, eu hoje fiz tudo bem, ou eu hoje fiz coisas das quais não me orgulho. Então é a busca pela pessoa ideal que nós imaginamos, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais comedida, uma pessoa que contribui para a sociedade. Essa é a busca do Dharma, nesta nossa primeira abordagem. E então, os animais precisam de Nidra, dormir. Nidra quer dizer dormir, sono. Têm medo, Hayam. Os homens também. Depois precisam de se alimentar, Ahara. Os homens também precisam de se alimentar. Precisam de Maituna. Maituna é procriar. Maituna é procriação. Nós também temos um desejo por procriar, não é? Ter descendência. É uma extensão, não é? Os pais sabem muito bem que o bebê é uma extensão de nós, não é? E esse desejo está lá. Mas o desejo por Dharma, só os homens é que têm. Os macacos não têm esse desejo. Eu quero ser um macaco competente. Um macaco não pensa assim.
O macaco que sobe às árvores, trepa às árvores, rouba o fruto ao macaco mais pequeno, brinca com o macaco igual e faz macaquices, não é? Ele não vai pensar que quer ser um macaco melhor. Nem tampouco vai ter complexos relativamente a se é um macaco alto ou baixo. O ser humano já tem todo tipo de complexo, não é? Se é alto, se é baixo. Estás a ouvir bem, Inês? Boa. Boa. Então o ser humano tem esses complexos. E são estes complexos que fazem com que ele se questione. Se estiver tudo bem, ninguém se questiona. Quando nós vamos com muitas questões para a cama, não conseguimos dormir. Quando vamos para a cama tranquilos, o que é que acontece? Dormimos tranquilamente. São estas questões e este desejo por sermos melhor do que fomos ontem que faz com que as pessoas se questionem acerca da realidade. Porque isso requer uma certa maturidade. E é esta maturidade que nos faz descobrir qual é o problema fundamental. Então o Vedanta, que é a última parte dos Vedas, que se destina ou que trata do autoconhecimento, por autoconhecimento, o que é que se quer dizer? O conhecimento de si mesmo. O conhecimento da realidade. Esta realidade que nós vemos aqui, que está vestida com estas cores, com estas formas, com estes cheiros, sons. Ela veste-se desta forma. O que é isto? Para a pessoa questionar o que é isto, tem que ter adquirido já uma certa maturidade, porque estas questões não surgem do nada. Estas questões surgem numa alma madura. É alguém que já viu as limitações do mundo. E essa pessoa então questiona-se. Essa pessoa tem que ter, a busca pelo Dharma já tem que ter sido grande para essa pessoa. Ou seja, a busca por ser uma pessoa emocionalmente madura, competente, capaz, essa busca tem que já estar num certo nível para a pessoa valorizar estas questões, as questões existenciais. Caso contrário, vai continuar a querer uma vida mais extrovertida, uma vida de mais prazeres, uma vida em que procuramos esquecer estas questões essenciais que estão lá sempre. Só que quanto maior é o desejo por viver a vida, ir aos concertos de música, fazer isto e fazer aquilo, viver uma vida sempre agitada, sem parar, mais nós estamos a camuflar a nossa insatisfação. Então, a pessoa madura é aquela que já descobriu que existe uma certa insatisfação em todas as coisas que nós fazemos. Os relacionamentos não dão aquela felicidade duradoura que nós queríamos. Nenhum relacionamento, nem o relacionamento de mãe. Aliás, o relacionamento de mãe é muito difícil desde o princípio. A mãe dói um pouquinho. Aliás, a gravidez já é um processo de sofrimento para a mãe. É uma alegria muito enorme, porque vem filho e é o descobrir de traços de personalidade escondidos, não é? Mas ao mesmo tempo é um esforço, um sofrimento. Então nenhum relacionamento consegue dar 100% de felicidade. Esta maturidade a pessoa tem que ter. E então, porquê que existe um problema fundamental? Porquê que eu, perante todas as conquistas que tenho, dinheiro, profissão, relacionamentos, viagens, eu gostava de viajar, a pessoa gostava de viajar e começa a viajar e decide viajar e já viajou por 40 países e depois fica farta de viajar e depois conclui, olha, as pessoas são todas parecidas em todo o mundo. Fica cansada de viajar. Porquê? Porque aquilo que inicialmente dava felicidade, depois deixa de dar. Vocês experimentem, comam um quadradinho de chocolate. Comprem uma tableta, aquelas grandes, 250 gramas de chocolate, ou 500 gramas, aquelas grandes, assim. E comam um quadradinho. Pode ser chocolate negro, o que mais gostam. E depois o segundo quadradinho. O primeiro quadradinho é uma alegria, o segundo também. O terceiro já começa a ser um bocadinho diferente. O quarto, ao quinto quadrado, já perdeu a beleza toda ao chocolate. Você já guarda o chocolate? Eu guardo o chocolate. Pronto, perdeu a beleza. A mesma coisa se formos dar um passeio sempre ao mesmo sítio.
Eu lembro-me quando vim da Índia, estive em retiro e depois decidi parar o retiro e dar um passeio todos os sábados à beira-mar. O primeiro passeio que eu dei à beira-mar, fazia já alguns anos, foi maravilhoso. O mar parecia pintado de fresco. Não sei, estava vivo, alguma coisa. E depois, à medida que todos os sábados eu ia dando o meu passeio, passou a ser habitual, passou a ser mais comum. O mar continua vivo, pintado de fresco e a falar comigo, não é mesmo? Só que aquele elemento de surpresa perdeu-se. E a vida é assim, quando é surpresa agrada, depois perde a surpresa, deixa de dar aquele kick de felicidade. E isto acontece porque a felicidade não vem dos objetos. Não existe um objeto chamado felicidade. Não existe. Se houver um objeto chamado felicidade, se houvesse um objeto chamado felicidade, já o tinham descoberto. E nas terapias de psicologia vendiam esse objeto. Porque as pessoas estavam deprimidas, compravam, em vez de tomarem comprimido, não é? Compravam aquele objeto chamado felicidade e guardavam, andavam com ele, punham ao peito. Não era? Se houvesse um objeto chamado felicidade, não havia depressões. Não é? E algumas pessoas ganhavam muito dinheiro com isso também. Não é? Mas não existe um objeto chamado felicidade. Eu, a aula passada, contei a história do cão. Contei a história do cão? Não? Não devo ter. Houve uma história do cão do sofá e de chão. Não foi essa. Então eu vou contar a história do cão. Eu dou um osso seco a um cão. Um cão inteligente. Um lucky. E dou o osso. E o cão ficou todo contente e começa a roer o osso, E quanto mais o cão rói o osso, não é? Mais o osso tritura as gengivas. Quanto mais o osso tritura as gengivas, mais as gengivas sangram. As gengivas sangram. E o cão saboreia sangue. O seu próprio sangue. Então qual é a lógica do cão? Este osso é mesmo bom. E ainda rói com mais afinco o osso. Quanto mais rói, mais tritura as gengivas. Quanto mais tritura as gengivas, mais sangue sai. Quanto mais sangue sai, mais saboroso é o osso. Esta é a lógica do cão. O sangue é do próprio cão, não é do osso. Assim como a felicidade está em nós, não nos objetos. Só que nós roemos os objetos a pensar que a felicidade vem de lá. Nós adotamos uma lógica canina quando lidamos com o mundo. E depois, isto é um jogo muito arriscado, porque é impossível extrair sempre a mesma felicidade dos objetos. Não dá, vai falhar. É esta maturidade que a pessoa tem que ter. Nós compramos umas calças novas. Sabem, aquelas calças de ganga quando estão novas, só assentam bem na primeira vez, vocês sabem, essas calças. Já toda a gente teve essa experiência de vestir umas calças de ganga novas e só assentam bem naquela primeira vez. A segunda vez que as vestimos, já não assentam tão bem. Os objetos são assim. Nós experimentamos aquela primeira vez, é uma alegria. E depois é sempre a decrescer. Sempre a decrescer. A pessoa tem que ter esta maturidade de ver que os objetos não nos fazem felizes. E os objetos, pronto, são inanimados. Nós não depositamos neles uma exigência. Tu tens que me fazer feliz, não é? Mas com as pessoas é diferente. Com as pessoas, nós não dizemos abertamente assim, tens que me fazer feliz, mas exprimimos essa exigência de forma subtil. E hoje não me telefonaste. Ou, sei lá, já não, dois namorados, um diz assim, ela diz assim para ele, ou ele diz assim para ela, já não dizes que gostas de mim há tanto tempo. Isto indiretamente é exigir à pessoa que ela diga alguma coisa que me faça feliz, que ela faça alguma coisa que me faça feliz. E nós somos assim. Eu vos contar uma situação que aconteceu com um primo que eu tenho, um priminho. Ele fez anos e ele queria uma daquelas pistolas chamadas Nerf. Vocês conhecem? Nerf. Pronto, os pais conhecem essas pistolas, ou quem lida com jovens, são umas pistolas que têm uma mola e põe-se umas balas de borracha, assim, e borracha não, aquilo é espuma, não, é uma espuminha, e podes disparar para todo sítio, pronto, se acertar algo que esteja, assim, algo frágil pode partir, mas numa janela não parte. E ele estava à espera que eu lhe oferecesse uma coisa dessas nos anos, porque eu perguntei-lhe, o que é que tu gostas?
Ele, eu gosto de uma Nerf. Eu não sei o que é isso, eles explicam que era uma Nerf. Mas depois, ele tem mesmo a gêmea. O Afonso aqui, que são os dois. E eu pensei assim, eu quero dar uma prenda aos dois, para serem irmãos. E eu queria que eles trabalhassem em conjunto. Tão bom, são gêmeos. Então ofereci um puzzle de 500 peças. Para eles trabalharem em conjunto, os dois. Quando ele me viu a chegar aos anos, não é? Ele veio a correr, já tinha dito a toda a gente que o Paulo vinha, porquê? Não era porque sou eu, o Paulo, porque ele ia ganhar uma Nerf. E já tinha dito a toda a gente, aí Paulo vem, e quando eu cheguei, ele pega na caixa e ele desconfiou logo. E ele dá-me a caixa, eu não sou da caixa, quando chegámos lá dentro. Eu dei na caixa, chegamos lá dentro, e ele abriu, foi ver. Eu deixei de o ver durante 10 minutos, passado um bocado bem, vem com a laptop dele e senta-se assim, amoado, no meio da família, a mexer na laptop. Estava feliz, olha, depois sente-se amoado. E então, porquê que ele ficou amoado? Por duas razões. Uma, que estava à espera mas outra foi para me fazer sentir culpado. As crianças sabem como fazer a outra pessoa culpada. Gente, tu não me deste o que eu queria, por isso eu vou ficar triste. Tu vais reparar que eu estou triste, e como vais reparar que eu estou triste, da próxima vez não me vais fazer triste, vais-me fazer alegre. Estão a ver a exigência que ele quis impor em mim, que me queria fazer feliz, e eu cedi a essa exigência. E fui comprar 2 Nerfs. Uma para ele e uma para a irmã, porque era injusto eu dar uma a ele e não dar uma à irmã. E depois, quando eu lhe dei a Nerf, ele provavelmente queria que eu desse uma Nerf maior, uma daquelas profissionais que custam, sei lá, 50 euros, só que eu não ia dar uma Nerf dessas. Pronto, eu não ia dar. E dei-lhe uma Nerf porreira, até dá para pôr umas pilhas e tem um laser que faz pontaria. Mas conclusão, ele não sentiu alegria. Ou seja, não está nos objetos. Ele teve a Nerf, brincou um bocadinho, mas depois aquilo passou. Então, a nossa necessidade de alegria não pode ser atribuída a pessoas nem a objetos. É algo que é nosso, nós é que precisamos de alegria. Os objetos não têm. Os objetos, pessoas, situações, fatos, não têm nenhum direito ou nenhuma obrigação de nos fazer felizes. Mas, por exemplo, ficarmos felizes com a felicidade de outro alguém ou o bem-estar de outra pessoa que te é querido e se essa pessoa está bem, isso automaticamente vai fazer feliz também, não diretamente, não é? Mas acaba por estar relacionado de alguma forma. Sim, sim. Isso é bom, isso é saudável. Agora, nós temos um comportamento, no fundo, ligeiramente manipulador para adquirirmos esse kick de alegria, temos que estar atentos a isso. Porque isso revela uma insuficiência. Eu não estou bem como estou e preciso que outra pessoa me leve. E as relações são assim. As relações são assim, uns a tentar elevar os outros. Pronto. E então, este é o problema fundamental. Eu não estou bem. E faço tudo para estar bem. Faço tudo para estar bem. Eu quero partir à conquista de mais segurança, de mais dinheiro, de mais poder, de mais estatuto para estar bem. Mas isso revela-se muitas vezes infrutífero e até oposto. Vejam o que aconteceu com o nosso antigo primeiro-ministro. Queria tanto poder, tanto, que agora, não é? Usou meios indevidos para adquirir esse poder. O que é que acontece? O que é que acontece? A pressão é tanta que ele não respeita o Dharma. Não respeita uma ordem universal das coisas que é regida por um conjunto de leis que são um senso comum. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Isto é a base do Dharma. Essa pessoa e muitas outras, não é? Extorque dinheiro para ganhar poder e fama, estatuto. Então, se não cumprem o Dharma, mais cedo ou mais tarde, vão receber o resultado devido das suas ações. E depois isso vai ser para outra aula, uma aula futuro, que é o karma. E então, tudo isso porque a pessoa se sente insuficiente. Há uma insuficiência. A pessoa quer mais prazeres porque há uma insuficiência.
É por isso que as pessoas bebem até cair. Porque quando caem já não há mais insuficiência, já só ao chão, então não conseguem beber mais. Caso contrário, continuam a beber. Algumas pessoas dizem, eu bebo para ficar alegre. Correto? Conhecem essa expressão? Porque é uma insuficiência. Porquê que a pessoa sóbria não é satisfeita? Porquê que precisa de beber para estar alegre? A maior parte das vezes que as pessoas bebem para estarem alegres acabam bêbadas. Porque a insuficiência não termina. Às vezes ainda fica mais exaltada. Quantas pessoas embriagadas não choram da vida, minha vida, quantas é que não são violentas? Porque a insuficiência vem lá de cima. Este é o problema fundamental, universal, intemporal. Todas as pessoas, de todos os estratos sociais, deste planeta inteiro, e noutras zonas do universo, onde haja seres como nós, que pensam, que têm um búdico, esta sensação de que eu sou uma pessoa inadequada face ao mundo, está lá e vai motivar as minhas ações. Então eu acho que segurança me vai dar uma felicidade duradoura. Quando eu tiver aquela casa ou aquele carro, eu vou ter uma felicidade duradoura, mas isso não é assim. Isso não é assim. Pariksha Golokan, Karma Chitan, Brahma Naha, Nirveda, Mayat, Nastya Krita Kratena. Mundaka Upanishad diz isso. Tendo examinado muito bem tudo aquilo que nós adquirimos com as nossas ações, nós reparamos que isso não nos traz a felicidade duradoura, que é o que eu quero. Tendo analisado o problema fundamental, que é, eu não estou bem e ajo para ficar melhor, e tendo visto que, apesar de eu agir, eu não fico melhor, a realidade é que é esta, eu ajo, mas não fico melhor. Durante um pouquinho de tempo eu fico bem, mas depois passa e volto outra vez à pessoa igual que era. A pessoa, tendo visto claramente isto, então ela pergunta se existe uma solução, então qual é a solução? Ou vamos viver a nossa vida sempre atrás de alguma coisa e quando adquirimos essa coisa temos um bocadinho de felicidade e depois volta-se a perder e depois eu tenho que voltar outra vez à conquista e conquistar e volta-se a perder? Ou existe algo que possa ser conhecido e que me confira essa plenitude que eu procuro? Existe algo? Quando a pessoa... Este é o quarto Purushartha, Moksha. A pessoa querer ver-se livre desta sensação de que eu sou insuficiente, inadequado face ao mundo. O mundo é enorme, eu sou pequeno e o mundo muitas das vezes é meu inimigo, eu estou em constante luta com o mundo. Moksha é o desejo Moksha é a liberdade desta sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa para ser feliz, de que eu tenho que adquirir alguma coisa para ser livre, de que eu tenho que, no fundo, manipular o mundo para eu ser feliz. Porque fazer é manipular o mundo. Fazer uma casa é manipular o mundo. Estamos a manipular a terra e a construir alguma coisa. Telefonar a alguém para a pessoa vir ter connosco, porque nós precisamos de companhia, porque estamos tristes, é, no fundo, manipular o mundo. Manipular aqui não no sentido depreciativo, mas no sentido que de facto estamos a influenciar o mundo, a querer mudar o mundo, para nós sermos felizes. E nós esquecemos, quando queremos mudar o mundo também nos quer mudar a nós. Há sempre uma força, ação-reação, ação-reação. Se eu quero mudar determinada pessoa, porque aquela pessoa fala muito e eu gosto de silêncio, ela quer que eu fale muito, ou pelo menos que eu ouça, ela também me quer mudar. Correto? Há sempre uma ação-reação. Então, se através das minhas ações eu não consigo adquirir a plenitude que eu procuro, se através